Hoje eu resolvi trazer um tema um pouco mais sério para esse podcast para testar. Vamos trocar uma ideia sobre algo que está presente na vida de praticamente todo brasileiro, que é a pirataria. Eu vou tentar explicar uns conceitos, falar sobre a pirataria no geral, até porque é algo bem amplo, e tratar especificamente sobre o comércio ambulante de roupas, por exemplo, que é algo que eu manjo mais e eu vejo que é mais presente na vida das pessoas. Para que esse episódio não seja falsificado no futuro, eu preciso muito que você me ajude compartilhando ele em suas redes sociais, para mostrar a todo mundo que esse é um podcast original, demorou? Sem mais muita enrolação, vamos pro episódio dessa semana, família. Resenha com o Feb. Como é que é, felas? Como é que vocês estão? Só tranquilidade? Eu espero que sim. Eu tô viciado nos vídeos da Mansão Maromba lá do Toguro, então tô falando felas toda hora, então releve isso daí. Tamo começando hoje o nosso episódio número 17, porque a vivência tá forte. De início eu quero pedir para que você chegue junto me seguindo nas minhas redes sociais. Se você curte mais o Instagram, eu tô por lá no @fotosdofebem ou no Twitter no @tweetsdofebem, certo? Pode ir lá que a diversão é garantida. Bom, para começar eu já quero mostrar o conceito da pirataria no geral, na versão mais pura, que é falsificar um produto e comercializar cópias desses produtos de maneira ilegal. Mas além de produtos físicos, ela também envolve obras intelectuais como filmes, músicas, softwares e etc. Em uma cidade como São Paulo, a pirataria rola solta. Eu acredito que em cidades de outros estados também, mas por aqui esse é um tema bem sério em época de eleição, por exemplo, quando o tema são os comerciantes ambulantes, ou camelôs, marreteiros, independe do nome que você queira dar. Em todo o bairro daqui, e principalmente no centro, existe uma região em que o comércio dessas mercadorias rola solto. Acho que não tem ninguém que nunca consumiu algo desses centros comerciais aí. Esse tipo de comércio é mais predominante nas regiões próximas a estações de trem e de metrô. Porém, vamos começar tentando entender o lado do cara ali que está vendendo. Na maioria das vezes se trata de pessoas que não tiveram tantas oportunidades de estudo ou de emprego na vida, e o que tiveram não foi suficiente. Portanto, eles acreditam que vendendo esses produtos eles tiram uma grana maior. Olha que eu tiro muito pela vivência que eu vejo no trem, véi. Dependendo do horário, o que mais tem é camelô. Os caras vendem de tudo, desde água até, sei lá, fone de ouvido, carregador de celular e muito mais. A grande maioria desse pessoal que trampa no trem é jovem, que encontrou ali uma maneira imediata de arrumar um dinheiro porque o tempo não para e a necessidade só aumenta. Sempre que se questiona um ambulante sobre o porquê dele estar ali praticando a pirataria, a resposta é a mesma, de que foi a única opção do cara e que quando ele arrumar um trampo melhor ele para. E engatando nesse lance de arrumar um trampo melhor, já é preciso deixar claro que a pirataria é consequência do desemprego que está rolando no nosso país de uns tempos já, e isso é um fato. No momento, o desemprego atinge quase 13 milhões de pessoas no Brasil, e infelizmente o número vai crescendo ainda mais por causa da pandemia. Pode não ter sido agora, mas você com certeza conhece alguém que por algum motivo perdeu o trampo e ficou meio sem saída. Ficou um tempo sem arrumar nada, fez um bico aqui ou ali, mas no fim das contas acabou tendo que empreender, né? E nesses casos a informalidade se mostra como uma opção para arrumar uma grana de imediato ali. Muita gente começa a vender camiseta, tênis, aí essa lista vai até o infinito. Às vezes a pessoa nem escolhe muito, o que aparecer na frente dela ela vende. Eu mesmo conheço muita gente que aconteceu isso. E eu nem tô falando que isso é negativo, família. Isso pode dar muito certo, a pessoa se encontra fazendo aquilo, curte mesmo, pode ficar rica e tudo. O céu é o limite. Mas isso aí acontece em poucos casos. Muitas vezes a rapaziada entra nisso e não consegue mais sair do lugar. Além do lado da pessoa que vende, também existe o lado da pessoa que fabrica esses produtos. Nesse lado da história podem haver vários casos de mão de obra com trabalho praticamente escravo. Aqui no Brasil é comum denúncias sendo feitas com bolivianos, por exemplo, sofrendo com esse tipo de situação fabricando roupa. Com certeza você já viu alguma notícia do tipo por aí. Claro que não dá pra generalizar, óbvio, isso acontece com bem menos frequência,
mas não dá pra fingir que essa situação não existe. E também, se há um mercado para pirataria, é porque existe um motivo, aliás, são vários. Marcas de grife como a Lacoste e a Oakley, que são marcas de relevância para a moda periférica, não têm produtos com preços acessíveis para a grande massa que consome essas marcas. Elas não disponibilizam seus produtos em preços mais baixos por toda uma questão de valor agregado da marca. Na maioria das vezes elas querem mesmo é que só os ricos usem os produtos dela. Essa é a real. Então a opção que a massa encontra mais barata é a que ela vai correr atrás de comprar, velho. Não tem jeito. Lembrando mais uma vez que isso não vale somente para roupa, só estou usando isso daí como exemplo. Mas pense em outros produtos que são falsificados como filmes e séries. Quantas pessoas não têm acesso a uma Netflix ou uma Amazon Prime da vida e acabam buscando aquele torrent maroto para ver aquele filminho, né não? Aquela série daquele jeito, é o lazer. Em uma entrevista que ele deu ao Roda Viva há uns anos atrás, o Mano Brown deixou bem claro a opinião dele sobre a questão da pirataria e como ele lidava com aquilo, já que ele é um músico, ele é um artista, né? E teve sua propriedade intelectual violada com as falsificações, saca? Eu vou colocar aqui pra vocês o trecho que ele fala sobre isso na entrevista pra vocês ouvirem o que ele tem a dizer. Como que você vê a pirataria hoje, Brown? Eu queria saber, tem uma história de que na época do Sobrevivendo no Inferno houve um acordo entre Racionais ou camelôs ou quem fazia disco para vocês não perderem com essa venda dos piratas. E parece que isso um boato, né, um rumor. E, né, agora na época do DVD também houve isso. Eu queria saber se isso é verdade e como é que você vê a pirataria, como é que você se protege da pirataria, porque afinal você é um artista. Não tem como se proteger da pirataria. Eu sou um cara que eu tenho vários amigos que trabalham no ramo, né? No ramo da pirataria, do comércio, da pirataria. Comércio. Eu conheço os irmãos que estão na rua vendendo, eles veem, ô, Brau, assina aí. Eu falo, pô, pirata não assina, irmão. Falo, pô, mas não é sobrevivência, eu entendo, cara. Na verdade, quem fica rico é o chinês. Mas é o ganha-pão do irmão também. Então, como eu não sou polícia, e também não vou andar com a polícia prendendo o pirateiro, que não é a minha, eu já uso aquele slogan, vocês é a minha rádio, né? Vocês tocam o dia inteiro a minha música no centro da cidade lá e divulga aí, me ajuda. Eu não vendo, o que eu não ganho em venda, eu ganho com outras coisas que eles me dão. A pirataria me dá notoriedade, me põe minha música na rua. Esse papo de acordo é chaveco. Não existe acordo. Tem um respeito, certo? Porque é uma classe também, certo? São trabalhadores também. Se tivesse um meio melhor para trabalhar, eles com certeza eles estariam lá. Ia estar correndo da GCM no centro, certo? Eu com certeza nunca vou julgar quem consome ou pratica pirataria, porque eu acredito que tanto quem vende ali a mercadoria ilegal, se tivesse uma opção de renda melhor, ela não estaria fazendo isso. E quem consome é porque quer muito original e não tem lá suas condições. E com certeza no dia que ela tiver, ela não vai querer consumir o falsificado, certo? Para não ficar falando tanto sobre a minha opinião aqui, essa semana eu fiz algo que eu já não fazia há bastante tempo, que é pedir a opinião dos telespectadores do meu Instagram, que são poucos, mas são os mais brabos. Eu fiz uma enquete por lá perguntando pra rapaziada a opinião dela sobre a pirataria, se eles consomem ou não, se acham certo ou errado e etc. Como sempre, geral me surpreendendo, teve gente que mandou algumas fitas na própria DM, eu troquei mó ideia com o pessoal e eu vou compartilhar alguma dessas visões por aqui, demorou? Pega a visão. A Mayra, que tá sempre fortalecendo aqui o trampo, disse que consumiu muito quando era menor pirataria e agora consome menos. E disse que tem a mesma opinião que o Mano Brown naquele áudio que vocês já ouviram. Vocês estão vendo, né, véi? Essa mina é a prova de que quando você pode mais, consequentemente consome menos pirataria. O meu mano Miguel, músico que desenvolveu o som de transição que eu uso nesse podcast, relembrou os tempos de Xbox 360 e de Play 2 em que ele só jogava aqueles jogos comprados na feira mais piratas que tudo. O príncipe da Pedroso, vulgo Leonardo Pichner, também relembrou os jogos piratas que comprava na feira e disse que tem saudades dessa época. Eu vou admitir que eu também tenho, hein? E, velho, eu até hoje não vi ninguém que comprou sequer um jogo original do Play 2, velho. É incrível isso. Fora que é muito louco como a presença de consoles como o Play 2 e o Xbox 360 foi tão marcante
que mó galera lembra imediatamente disso quando se fala em pirataria. A Ana Luísa, do Minhas Batidas Perdidas, é a favor da pirataria em alguns casos, mas em outros não, e disse que nem se preocupa com as grandes corporações, porém pensa nos livros e principalmente em autores e autoras nacionais, que são pessoas que podem ser muito prejudicadas com esse tipo de prática, principalmente os que publicam de forma independente. Eu vou admitir pra vocês que eu nunca pensaria por esse lado dos autores de livro. Na minha cabeça nem se falsificava livros. Eu sei que isso acontece com força com e-books, né? Mas enfim, esse foi um ponto de vista interessante de se conhecer. O Igor Mourão disse que super consome e que não seria nada sem o torrent de filmes. E eu tenho que concordar, velho. Nesse momento, que não dá pra ir num cinema e assistir os filmes novos que saem, a solução é isso daí, Popcorn Time é o lazer. Meu irmãozinho PH Cortes compartilhou uma história no mínimo inusitada de quando ele comprou um desenho e por engano o DVD era logo de um filme pornô. Comigo isso nunca aconteceu, porém eu já comprei um DVD pensando ser uma coisa e veio outra, mas não era nada pornô, mas é algo de se ficar puto da vida. O meu parceiro Lucas Regis lembrou de um ponto importantíssimo que se pá eu até esqueceria de falar, que é o fato dos impostos, velho, que aumentam muito o preço do produto original, chegando a cobrir 50% do valor. E já que não há imposto em mercadoria pirata, isso contribui para que o preço seja bem menor. Para finalizar, a Beatriz França mandou um papo de visão aqui que não tem nem o que falar, resume muita coisa mesmo. Ela disse que a pirataria acabou sendo uma condição social, uma maneira que as periferias encontraram de se inserir nesse mercado de consumo que tanto coloca o ter como algo primordial de sucesso, além de ter se tornado um meio de trabalho. Agora vamos para as indicações, e essa semana eu quero estar indicando um filme chamado Obrigado por Fumar, que conta a história de um cara que ele é porta-voz das grandes empresas de cigarros dos Estados Unidos. Ele ganha vida assim defendendo os direitos dos fumantes e tudo mais. Para quem curte coisa de técnica de persuasão, oratória, esse filme é bala. Na trama, o personagem principal ele tenta convencer todo mundo de que cigarro não faz mal, que ele faz bem e várias outras coisas, mas é mó doideira, vocês precisam assistir, vale a pena pra caramba. Obrigado por Fumar, esse é o nome do filme. Já falando de música, setembro é o mês do rap aqui no Brasil, tá ligado? Muita gente tá lançando álbum. Eu indiquei o do Matuê semana passada, que eu curti bastante. E nessa semana eu vou indicar o álbum do BK novo, que se chama O Líder em Movimento. Meu, eu ouvi ele esses dias, eu já ouvi ele umas 2 vezes e eu curti demais, velho. Pra mim, O Líder em Movimento do BK se trata de um álbum que fala sobre ascensão, velho. E como seus amigos enxergam isso, mina, família, quem não te conhece. É algo muito sério de verdade você falar sobre esse álbum aí. Muito bom, essa é a indicação dessa semana, ouça porque vale muito a pena também. E é com essas 2 indicações de peso que eu vou finalizando esse Resenha com Feb número 17 por aqui, certo, rapaziada? Quero agradecer de verdade a todo mundo que tá ouvindo até esse momento. Valeu mesmo, sou muito grato a vocês. Compartilha esse episódio por aí. Me segue nas redes sociais no @fotos do Febem no Instagram e no @tweets do Febem no Twitter, certo? Valeu mesmo mais uma vez. Pra você eu desejo paz e liberdade pra sua cabeça. E que a vivência seja braba sempre. Resenha com o Febem.